fazer uma retomada justamente preparando você para o momento das aulas presenciais, semipresenciais, né, que a gente vai ter. Então, na minha disciplina, provavelmente eu não vá ter aula com vocês toda semana. A gente vai privilegiar as disciplinas com carga horária maior, mas eu vou estar na escola e de vez em quando eu vou entrar lá e invadir a aula de vocês. E é interessante que eu tenha essa percepção sobre o que vocês aprenderam, entenderam sobre a disciplina. Então, a gente começa sempre aí com um momento de autoconhecimento. E a abordagem de vocês esse ano, a gente trabalhou a personalidade, identidade e escolha profissional. Então, o que foi propagado nessas aulas até agora? É que você se conheça, principalmente em relação à sua personalidade. Quem é você? Quando a gente fala de personalidade, a gente quer que você identifique os seus gostos, a sua preferência, o seu jeito de pensar, e aí a gente consiga direcionar essa sua impressão sobre você mesmo para um mercado de trabalho ou para uma escolha profissional, que a cada dia que se passa, pessoal, é uma escolha cada vez mais difícil de ser feita. É muito difícil você hoje em dia escolher uma profissão, porque dentro das profissões a gente tem várias expectativas e estimativas de funções. Tá? Os jobs hoje, como são chamados, os trabalhos, eles estão ganhando perspectivas novas, estão ganhando funções novas. E vocês vivem, né, numa perspectiva de empregos que muitas vezes ainda nem foram criados. Essa pandemia, pessoal, está criando um nicho de profissionais que antes não tinha. Está exigindo dos profissionais que já estão no mercado há um bom tempo novas habilidades que faz tempo que a gente fala com os professores, mas que agora estão sendo forçados a adquirir. Essa fluência no meio digital, perder o medo de falar na frente de uma câmera. Eu tinha uma trava, pessoal, vou mentir para vocês, não. Eu nunca me senti à vontade em gravar vídeos, em olhar para um celular e conversar, mas isso está se tornando uma coisa tão normal e comum que a gente está aprendendo a viver com isso. E a gente está tendo uma relação muito grande com a tecnologia. A gente está tendo a comprovação que a gente já teve. Eu sou especialista em, em tecnologias educacionais e eu já tinha tirado essa perspectiva, tinha tirado essa conclusão de que só a tecnologia por si só não é suficiente. Os jovens lidam muito bem com tecnologia, mas eles precisam de orientação e precisam de um controle constante. Só o online, pessoal, não é suficiente. Está aí o Danilo manifestando uma vontade de jogar futsal, coisa que a gente não tem como fazer com o celular. A gente precisa de um momento onde as pessoas troquem experiências bem próximas para poder satisfazer e tornar plena essa educação. Então, a minha concepção sobre ensino à distância, né, ele é para um grupo de indivíduos restrito, no caso, adultos, pessoas já de idades mais avançadas, que já sabem, né, que já passaram por esse momento que vocês estão passando e que já consolidaram aí a personalidade. Nesse caso, pessoal, que vocês estão vivendo, a gente vai ter um ganho agora com o ensino semipresencial, porque a gente vai ter momentos de interação e a gente vai ter a percepção melhor dessas instruções que a gente está passando. Na verdade, eu estou me sentindo assim meio cego em relação ao que eu estou ensinando para vocês, porque eu vejo que nem todos os alunos visualizam os vídeos, vejo que não está sendo proveitoso para uma parte, né? Fiz as provas são de cunho pessoal, algumas respostas que vocês passaram foram respostas totalmente pessoais, não levaram nenhuma informação em relação ao que foi trabalhado nas aulas, e grande parte da minha percepção em relação ao que vocês entenderam ou não da aula é nas aulas presenciais. Então, o motivo dessa live agora é por isso. Eu quero trocar essa experiência e ver o que vocês compreenderam e o que não compreenderam sobre as aulas. Então, vamos aí para a tela, né? Vamos para a aula. Vamos ver e estou com a tela do próprio livro, tá? O Laedson ainda está sem esse livro, né, Laedson? A sua mãe está adquirindo aí no livro, tá? E provavelmente eu acho que você vai ter um pouquinho aí de dificuldade para acompanhar, mas qualquer coisa a gente faz o reforço, tá bom? O reforço do conteúdo. Já estou te mostrando o livro aqui, a página do livro.
Então, pessoal, uma primeira coisa que eu queria falar para vocês é sobre a rotina de trabalho, a rotina das profissões. A melhor forma de você constatar se aquela profissão é boa para você ou não é você consultando em loco, na prática, com alguém que você conhece. Então, se você tem uma certa afinidade ou interesse com uma profissão, recomendo que vocês procurem alguém que trabalha com essa, com esse trabalho que você tem interesse, consulte a pessoa e, se possível, você puder passar um dia com essa pessoa para ver a rotina, ver o estilo de vida, ver quais são os desafios que ela tem diariamente. É super interessante, pessoal, e não é um tempo perdido. Vocês precisam entender que isso é um investimento que você faz na sua própria carreira. Muitos jovens se perdem justamente por negar esse momento de pesquisa, de estudo, de empenho em relação às profissões. Tá? Então, recomendo fortemente, se você quer ser advogado, saiba exatamente quais são as estimativas e expectativas para a profissão do direito daqui a alguns anos. E a expectativa que a gente tem, pessoal, é que a advocacia, o direito, a medicina, a administração de empresas, que são os cursos mais procurados hoje em dia, elas vão mudar de forma permanente. A gente tem aí a perspectiva da inteligência artificial, que vai mudar os trabalhos, já está mudando. Vamos ter, vamos ter rotinas de inteligências artificiais dentro das salas de aula, já estão sendo feitos capacetes, equipamentos para mapear o foco dos alunos, já estão sendo preparados máquinas que são enciclopédias para orientar juridicamente as pessoas, para traçar perfil, né, fazer prontuários médicos bem mais eficientes que os humanos. Então, as funções que os humanos vão ter, pessoal, não vão ser funções específicas, vão ser funções de gerenciamento. Então, quem for escolher profissão agora tem que levar, né, levar em consideração essa estimativa do futuro. Tá? Então, se vocês estão pensando em ser médicos, comecem aí a ver como é que está a rotina do médico, como vai ser o médico, como o médico vai trabalhar daqui a 10 anos, né? Daqui a 5 anos, como é que vai estar. Porque a gente vê que essa pandemia, pessoal, que aconteceu agora, ela vai acelerar algumas coisas ainda mais. Nós vamos ter a evolução da telemedicina, os médicos vão consultar à distância e muito provavelmente que uma máquina assuma o papel do homem aí nessa telemedicina. A gente tem aí, pessoal, que eu estava vendo aqui nesses dias na internet, é que eles desenvolveram um programa para fazer análise da radiografia do pulmão. E com essa radiografia, a inteligência artificial vai mapear com mais precisão do que o olho humano quem provavelmente está com o coronavírus, né? Quem está com Covid, né? Somente analisando a radiografia do paciente. Então, não vai precisar nem fazer exame de sangue para saber se você está com coronavírus. Você vai precisar mostrar só, né? Ele vai fazer um escaneamento. Tem uma máquina aí da IBM que está sendo pronta, que é o Watson, está sendo preparada, já tem mais de 10 anos que essa máquina está sendo desenvolvida, que ela vai vir com um scanner e ela vai fazer o escaneamento do corpo humano e vai passar todas essas estimativas. Então, isso vai tirar, né, o emprego de muitos médicos. E aí a gente pensa, nossa, a tecnologia vai deixar todo mundo desempregado. Não, pessoal, na verdade a gente encontra outras funções. Um tempo atrás disseram aí que as máquinas iriam deixar os seres humanos, né? A gente ia perder o emprego para as máquinas e ia passar fome. O que a gente vê é totalmente o contrário. A gente vê as pessoas com mais tempo para a família, né? A estimativa que eu tenho é essa, que eu acredito é essa. E as pessoas vão ter que ter mais competência, vão ter que estudar, vão ter que se preparar melhor para assumir funções de gerenciamento. Tá? Então, a gente encontra outras funções. A gente perde o emprego lá na fábrica de montagem de carro e a gente ganha um emprego em outra função na área de serviços. Então, para quem se preparou, né, acho que a estimativa, o medo de ficar desempregado é menor.
Agora, quem não se preparou e quem não levou em consideração essa estimativa e ficou esperando as coisas caírem do céu, com certeza vai ter mais dificuldade. Então, pessoal, a primeira dica que eu dou para vocês é, se você já tem uma desconfiança, se você já tem uma certeza sobre o que você quer fazer, a primeira dica é você pesquisar sobre essa disciplina, sobre essa profissão. É você consultar alguém que você conhece, é você pesquisar sobre as estimativas salariais, as estimativas profissionais, é ver o estilo de vida, porque às vezes a profissão é bem remunerada, mas o estilo de vida, né, o dia a dia daquela profissão não combina com você, né? Então, por exemplo, se você não gosta muito você não tem perfil de se comunicar e você acha que sendo médico você vai conseguir ser um bom médico sem se comunicar com as pessoas, você vai estar com uma estimativa errada. Você vai ser um médico, você vai trabalhar, você pode até ganhar bem, mas você não vai ser um profissional pleno, você não vai exercer a sua profissão da forma como você deveria, porque você não tem a parte principal, que é o pessoal, que é a comunicação. E aí, se você não desenvolver essa habilidade, você pode até ficar rico, ganhar dinheiro, mas você não vai se sentir feliz, você não vai se sentir produtivo. E quando a gente não é produtivo, a gente não é feliz, pessoal. Gandhi já dizia, né? Vou dizer para você, essa frase já é batida. A felicidade vem da nossa utilidade. A gente precisa ser útil para se sentir feliz. Beleza, pessoal? Vocês querem falar alguma coisa? Querem fazer um comentário? Entenderam o que eu falei? Alguém discorda? O microfone está aberto para vocês. Podemos prosseguir, então? Sim ou não, galera? Vamos lá, senão eu vou achar que eu estou falando sozinho. Beleza. Então, vamos lá. Pessoal, como é que é formada a nossa personalidade? Primeiramente, a gente descobre quais são as nossas habilidades, os nossos gostos, a nossa forma de pensar. A gente entende como ela foi constituída, depois a gente faz as nossas escolhas. Então, pessoal, sigam esse roteiro, de primeiro se conhecer para depois escolher. E nunca faça uma escolha importante, pessoal, de cabeça quente e nem muito alegre. Eu sempre falo isso também, que é muito importante. Nunca, nunca diga sim ou não para uma coisa se você está imbuído de muita emoção. Se você estiver cheio de emoção, alegre demais, quando a gente está muito alegre, a gente fica bobão, a gente acha tudo bacana. E quando a gente está zangado, a gente tende a ter uma estimativa negativa das coisas. Então, o ideal é a gente não estar, né, imerso em nenhum tipo de emoção antes de de fazer as nossas escolhas. A gente tem que fazer as nossas escolhas com o máximo de sensatez possível. Então, por exemplo, se você está no meio de uma discussão e aquela discussão é sobre uma coisa super importante para você ou que vai impactar a sua vida, o ideal é você não tomar a decisão de cabeça quente e nem alegre demais. Tá? Tipo casamento. Você está lá num restaurante chique, o seu pai lhe convidou, pode ser hoje em dia não tem mais essa de homem e mulher, a pessoa lhe convidou, aí do nada a pessoa lhe pede em casamento. Aí você vê um anel de brilhantes, você fica empolgado ou empolgada, aceita o casamento. E aí no outro dia você pensa, pô, será que é isso mesmo que eu quero? Mas eu já disse sim, agora eu vou casar. E se não der certo, eu separo. Só que não é tão simples assim, pessoal. Isso é uma decisão que vai. O carro, é. Pois é, Danilo, mas o carro você pode conquistar com o seu trabalho, né? E se você aceitar um casamento só por um carro e depois descobrir que sua vida vai ficar um inferno com uma mulher que você não conhece bem, né? Pode ser complicado, você pode se prejudicar e você não vai resolver o problema da noite para o dia. Porque quando a gente casa, envolve vários atributos, inclusive jurídicos, em cima disso, e não é tão fácil. E se tiver filhos na jogada, aí você está envolvendo a vida de outras pessoas, de terceiros. Então a gente precisa se conhecer, pessoal, para fazer as melhores escolhas possíveis.
Como é que é formada a nossa personalidade? Pessoal, a gente não é um ser totalmente alheio ao mundo, a gente não é totalmente independente, a gente é formado por nossas experiências, é formado pelas experiências que a gente vem dos pais da gente. Então, tal que a melhor forma de educar o filho é pelo exemplo. Então, se você vive numa família que fala todo mundo alto, muito provavelmente você também vai ter essa característica. Se você tem uma família que é todo mundo educado e polido, provavelmente você vai também levar essa característica com você. Se você tem uma família que é de pessoas mal educadas, que falam de qualquer forma, tratam as pessoas de qualquer jeito, muito provavelmente você vai levar essa característica com você. Então, o primeiro aspecto que a gente leva aqui em consideração em relação à personalidade é as experiências em casa. Né? E isso envolve, pessoal, todos os nossos parentes, envolve, né? Então, tal que quando você vê um parente seu que tem um estilo de vida muito diferente da sua, um jeito de lidar com as coisas diferente da sua, você acha estranho o comportamento daquela pessoa. Você, que cara mal educado, o cara não, o cara senta para comer, não lava nem as mãos. E se isso for uma coisa diferente, né? Se você não faz, se você faz isso durante a sua vida, sua rotina em casa, você vai achar tudo muito estranho. Então, a nossa personalidade também é formada pelas nossas experiências em casa. Inclusive, pessoal, tem estudos que falam que a gente carrega conosco, né, de forma hereditária, traços de personalidade. Exatamente. Você já nasce com uma personalidade formada pelos genes do seu pai e da sua mãe. E agora, atenção, pessoal, isso não quer dizer que você não mude, não aprenda. O ser humano, pessoal, ele é a raça dominante, muitas vezes, né, porque a gente vê muita gente fazendo besteira. A raça dominante porque ele tem a característica de aprender, de assimilar coisas novas e de mudar o seu estilo de vida. Isso não quer dizer que você, porque eu nasci com um traço característico da minha família, que é um traço característico que eu não queria, que eu não gosto. Isso não quer dizer que você vai carregar isso com você o resto da sua vida. Isso quer dizer que você tem aquela tendência, mas que você, se você perceber e tiver um olhar atento, você consegue mudar essa perspectiva. Então, fiquem atentos ao seu eu, à sua personalidade, e vejam quais são os traços da sua personalidade que atrapalham no seu dia a dia. Tá? Outra bacana que tem aqui, pessoal, é a turma, a galera de vocês, pessoal. Com quem vocês andam? Tem até uma frase que dizem que está na Bíblia, mas eu já perguntei, já procurei também, não vi frase nenhuma desse tipo na Bíblia, mas o pessoal diz que tem, né? É que diga com quem tu andas, que eu te direis quem você é. Então, a turma que você anda, se você anda com a turma de neonazistas, eu espero que vocês não façam isso, né? Você vai ter uma tendência a seguir a rotina desse grupo. Se você anda com um grupo de pessoas puritanas, pessoas que pregam, né, a paz e o sentimento de pureza, você vai ter tendências a isso, né, a falar sobre isso. Se você anda com um grupo de veganos, você tem tendências a também, pelo menos, experimentar a rotina de um vegano. Se você anda com a galera do Glaucia Costa, com os alunos do segundo ano do Glaucia Costa, você tem tendência a seguir o que essa galera gosta. Então, é por isso que no ritmo das aulas, né, a gente tem quando um aluno está desestimulado, aí ele consegue desestimular um, dois, e acaba tornando isso, por exemplo, um condicionante normal na turma, né, uma tendência na turma, a tendência é a turma toda ficar desestimulada. Então, a gente precisa entender também que a turma, a fala, o discurso de quem nós andamos também representa traços de nossa e pode também mudar traços de nossa personalidade. Tá? Então, por exemplo, se a gente está num grupo que tênis All-Star é a moda, a gente provavelmente também vai usar, porque a gente quer se enquadrar dentro de um grupo e isso acaba mudando a forma como a gente pensa. Tá certo? Vida cultural. Ou melhor, pessoal, vou pular um aqui não. O ídolos. Né? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho a tela. Eu consigo aumentar.
Ídolos. Os ídolos, por exemplo, também, pessoal, eles influenciam muito a vida da gente, inclusive de jovens, né? Quando eu era jovem, eu escutava muito Legião Urbana. E as músicas da Legião Urbana são meio que depressivas. E isso influencia a forma como a gente pensa, como a gente age, como a gente se veste, como a gente se relaciona com as pessoas. Se eu tiver uma perspectiva depressiva, na verdade eu vou fugir das pessoas. E isso vai mudar a minha personalidade. Em vez de procurar compartilhar, eu vou procurar me retrair. Então, tem que ter cuidado até com isso, né, pessoal? A gente tem que avaliar muito bem, com muita sensatez, quais os ídolos que serão a nossa referência. Hoje, né, depois de crescido, depois de passar por muitas experiências na vida, eu vejo que Legião Urbana é bacana, mas não representa o meu modo de pensar, na verdade. Isso foi uma fase da minha vida que, assim, hoje eu já não acho tão bacana ficar escutando Legião Urbana, mas escuto ainda, mas já seleciono umas músicas, já sei escutar, já sei analisar o que serve para minha vida, o que não serve. O problema é que quando a gente é jovem, né, a gente é meio imaturo, a gente não consegue selecionar as informações que realmente são proveitosas, mas que a gente precisa passar por essas experiências. Eu precisei passar por essas experiências para me saber o que eu queria para mim, o que eu queria, o que servia, o que não servia. Então, a gente também não vai poder dizer para você, ó, segue essa banda, segue esse autor aqui de livro, segue esse, porque pode ser que sirva para mim, mas não sirva para você, porque a gente é feito de diferenças, né? Somos diferentes e plurais, né? Então, a gente precisa entender que nem sempre o que é feito para um serve para outro. E que a gente precisa também passar por algumas experimentações para poder escolher o que é melhor e o que é pior para a gente. Vida cultural, né? Vida cultural envolve justamente os seus gostos artísticos, a sua forma de pensar, de vestir, de ver a vida, de ver o mundo. Engloba de forma geral, pessoal, os seus gostos culturais. Tá? Então, é bem interessante que você consiga, pessoal, colocar dentro do seu repertório o máximo possível de aspectos culturais. Não se fechem, ó. Quando eu era mais jovem, eu só queria escutar rock. Porque eu achava os outros, todo mundo paia, todo mundo brega, e só o rock que eu achava que era massa, que era diferentão, que era o rebelde, que eram as coisas que realmente traduzia quem eu era. E aí, às vezes, eu escutava uma música que não era rock, uma música mais suave, eu achava até legal, mas eu reprimia o gosto. Eu ficava, não, essa música não faz parte de mim, então não vou nem escutar, não dava nem chance, mesmo gostando. Hoje eu me considero um cara mais eclético, até porque o mundo, o pessoal, tá numa dinâmica pós-moderna, né? As coisas se misturam. Então, hoje eu me permito gostar de música clássica, de música alguns sertanejos, não todos, né? Não me identifico muito com sertanejo. Eu continuo escutando rock, gosto sim, mas eu me permito agora gostar de outras coisas. Por que não? Se é bom, se me estimula de forma positiva, por que eu não vou escutar outros tipos de música? Né? Bobagem isso que tinha na minha cabeça. Outra tendência que eu tive é que quando eu entrei na universidade, eu dei uma de intelectual e só queria escutar música de cunho, né? Que era considerada música de cunho intelectual. Que também é outra bobagem, pessoal. A gente precisa escutar a música e entender que cada música é feita para determinados momentos. Não é isso? Então a gente precisa ter muito cuidado com isso para a gente não se tornar uma pessoa fechada, uma pessoa de cabeça limitada e também ser uma pessoa também que não experimente, não aproveite o que tem de bom nas coisas. Pessoal, e aí ele fala também de unicidade, né? O que quer falar com unicidade? É uma forma de organizar as nossas vivências, né? Então, ele fala aqui que nossa personalidade é formada por um complexo processo de filtragem, de mistura. Então, quando a gente consolida, né? A gente passa a vida, a gente passa por um momento de consolidação de nossa personalidade, a gente vai tendo unicidade, justamente porque a gente filtra tudo aquilo que a gente considera que não é proveitoso para nós, que não constitui os nossos gostos e nossa personalidade, e a gente
aprende, na verdade, a selecionar o que é importante. Foi justamente tudo isso que eu falei para vocês até agora. Quando eu era jovem, eu tinha gostos restritos, e hoje eu procuro experimentar mais coisas, procuro aproveitar o que tem de bom, né, nas coisas, mas eu precisei passar por essas experiências de ser restrito, de pensar de cabeça fechada, justamente porque eu precisava aprender com isso, com essas experiências. Então, uma dica que eu dou para vocês é, mesmo que vocês sejam jovens agora, e vocês tenham gostos fechados, não pode não dar chance para certos estilos culturais, mas coloquem na cabecinha de vocês que tudo isso pode mudar na frente. Então, não fechem, pessoal. Mantenham a mente de vocês aberta para aprender. Uma mente que se abre para o conhecimento jamais será a mesma. Então, a dica que eu dou para vocês é: não fechem a mente de vocês. Tá bom? Dúvidas? Eu falo demais, né, pessoal? Só eu que falo, na verdade. Né? Alguém quer falar alguma coisa? Quer comentar? Quer dizer que tá chata a aula porque só eu tô falando? Ou tá ok, pessoal? Podemos ir para frente. Vocês precisam falar comigo, porque senão eu vou achar que eu tô falando só. Já disse para vocês. Cadê o Matheus? Pode avançar, professor. Como é? Pode avançar. É que eu tô comendo aqui. Tá comendo, almoçando aí, ó. Umas coisas mudaram, viu? Quem diria que o cara ia assistir a aula do professor almoçando, hein? Não, não. Até massa. De almoço agora me bateu foi uma fome agora, ó. O que que tu foi falar em almoço, hein, Dani? Ah, vamos lá, a aula tá terminando, pessoal. Daqui a 10 minutinhos eu libero vocês. Rapaz. Aí que Bateu a broca aí, Dani? Pessoal, segundo John Holland, né, 1919 a 2008, que foi um estudioso, né? Ele foi um psicólogo, pesquisador da Universidade de John Hopkins. Se vocês verem aí a importância dessa universidade, é a que traça aí todas as estimativas em relação ao coronavírus, né? Uma universidade bastante conceituada. Ele traçou aí, pessoal, para ser bem positivo, bem enfático no que a gente quer falar, alguns perfis, alguns tipos de personalidade. E esses tipos de personalidade são o realístico, o investigativo, o artístico, o social, o empreendedor e o convencional. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que você pode ter um desses tipos, ou você pode também ter vários desses tipos, mas que você certamente vai ter tendência mais para um do que para outros. Não é que as pessoas são decifráveis assim. Né? Quando a gente fala desses estudos psicológicos, a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente pode ter todos esses traços de personalidade, mas alguns se destacam mais que o outro, mas isso não significa que a gente não possa desenvolver e se dar bem também com esses outros traços psicológicos. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso na atividade que foi passada no livro, tá, pessoal? Atividade aí na página 13. Então, aí nós temos uma entrevista. E nessa entrevista, a gente procura aí traçar uma estimativa da sua personalidade. E essa atividade, pessoal, eu estou voltando para ela inicialmente, porque ela é super importante que vocês façam. Ela vai guiar, pessoal, todo o seu trabalho a partir então. Na nossa disciplina, nós vamos andar de acordo com as estimativas que vocês tiraram dessa personalidade. Você vai pensar sobre a sua profissão, vai pensar sobre o seu estilo de vida, sobre a sua... vai fazer uma reflexão sobre o seu próprio autoconhecimento, porque às vezes a gente faz um autoconhecimento usando parâmetro errado, às vezes a gente tem uma estimativa errada sobre nós mesmos. Então é importantíssimo que vocês façam a atividade e sejam sinceros nas respostas. Então, um tipo realístico, pessoal. O tipo realístico, ele procura trabalhar com a razão, ele gosta muito de ter controle sobre as situações. Então, as perguntas que estão aqui, que são feitas aqui,
é justamente para você se identificar com esse tipo ou não. Então, ele pergunta se você gosta de, pergunta se você é autêntico, se você gosta de guiar pelas suas próprias opiniões ou gosta de ter referência. Então, se você é uma pessoa autêntica, você marca, tá? E se você gosta de se expressar de maneira simples, o que quer dizer isso? Quer dizer que você é objetivo. Você não gosta de muitos rodeios, nem de muitas coisas fantasiosas. Você gosta mesmo de coisas objetivas. E se você tiver essa característica, você tem um traço de característica, de personalidade realística. Tá? Ele pergunta se você é introspectivo ou penso bastante antes de me impor, de me expor. Isso quer dizer o quê? Que ele quer que você se reconheça como uma pessoa extrovertida ou uma pessoa introvertida. Se você gosta de falar, ou você gosta de trabalhar mais sozinho, se você gosta. Isso não quer dizer que você vá ser assim para sempre. Ele só quer que você pense sobre esse ponto de vista. Pessoal, então são várias perguntas que são feitas aqui. Eu não vou falar, né, de grupo por grupo, pergunta por pergunta, porque isso vai deixar a aula bem chata. Tá? Tipo investigativo. Que tipo é esse? Esse é o tipo que gosta de explorar possibilidades, gosta de encontrar respostas, gosta de criar, gosta de entender as coisas. E isso, pessoal, perfeitamente qualificável para te ajudar a encontrar uma profissão. Existem profissões que são voltadas exclusivamente para essa característica. Profissões de pesquisador, profissões de professores, de cientistas que gostam de encontrar soluções, profissão de policial, que gosta de trabalhar com essa área de investigação, tá? Trabalhar com a área de direito também, porque a área de direito, pessoal, não é só o cara se vestir de terno, não. Ele precisa estudar muito, precisa ter competências em pesquisa, em encontrar soluções práticas para fazer defesas de clientes. Né? O professor também pode se enquadrar dentro desse perfil, então várias profissões se enquadram dentro desse tipo investigativo. Tá? Então, você pode ter também a junção de duas personalidades. Você pode ser realístico e pode ser investigativo. Então, você tem aí mais um parâmetro, né? Dois parâmetros para te ajudar a escolher a sua profissão. Vamos lá, né? Que o tempo da aula está acabando. Tipo artístico, pessoal. O artístico, ele é uma pessoa sensível, uma pessoa que se expressa de forma mais, assim, ele não vê a coisa de uma maneira tão prática. Ele é sensível às emoções, é sensível ao que está em torno dele, ele consegue se expressar de formas diferenciadas. Enquanto a gente, né, se expressa atualmente, a pessoa que tem características artísticas se expressa de maneira objetiva, o artista se expressa de forma múltipla. Ele sente a vida e sente as pessoas, ele é sensível a isso de uma forma totalmente diferente. E aí a gente pode dizer, ah, artista não ganha dinheiro, né? O que a gente vê muito na fala das pessoas. Na verdade, o artista que consegue ser autêntico, pessoal, ele consegue se tornar imortal, na verdade, ele consegue criar uma tendência que pode ser lembrada durante séculos e se tornar bastante influente e, por que não, rico. Né? O social, tipo social, é aquela pessoa que gosta de compartilhar, que gosta de estar próximo, que gosta de fazer trabalhos comunitários, que gosta de contribuir com a sociedade. É aquele empreendedor que empreende não só para ganhar dinheiro, mas também para contribuir com a sociedade. E aí, pessoal, vejam que também a área social não é só a área de doação e de voluntariado, não. A gente pode resolver soluções. Por exemplo, o aplicativo do Uber. Ele é um aplicativo voltado de cunho social e ele ganha dinheiro em cima do serviço que é prestado. Né? Hoje o Uber é considerado a maior frota de carros do mundo sem ter um carro numa garagem. Então ele trabalha com social, por quê? Porque ele criou uma rede social de pessoas que estão dispostas a fazer um trabalho, que é o trabalho de frete, né? E ele usa esse conjunto social para ganhar dinheiro. Ele tinha uma parcela desse serviço que essa plataforma oferece. E aí o cara também que vai fazer a corrida ganha a parte dele. E vejam que todos estão ganhando dinheiro financeiramente, se mantendo, né?
É claro que o Uber ganha uma boa parte, maior do que as pessoas que estão fazendo serviço, né? Porque as pessoas têm custos para fazer. Claro que eles estão ganhando dinheiro, mas isso não deixa de ser um trabalho de cunho social. A gente tem um empreendedor, o tipo empreendedor, que é aquela pessoa que sempre busca, pessoal. Empreendedorismo, quando vocês ouvirem essa palavra, entendam que é pegar com as mãos. Aquela pessoa que tem iniciativa, aquela pessoa que sempre procura extrair as boas experiências daquela situação adversa. Então, a gente diz que o empreendedor é aquele cara criativo, que está sempre disposto a experimentar coisas novas. E o convencional, pessoal, é aquele cara objetivo. Eu vejo muita semelhança do convencional com o realístico. É bem parecido, pessoal. É aquele cara que gosta de coisas bem práticas, é aquele cara que gosta de soluções rápidas, tá? Então, ele é bem parecido com o realístico. Então, para que a gente comece a brincadeira de vocês e que vocês comecem a pensar sobre a profissão de vocês, inicialmente eu preciso que vocês identifiquem o perfil de personalidade de vocês. E aí, pessoal, para a gente fechar essa aula de hoje, que já bateu aí às 12h27, eu queria fechar com um depoimento de vocês. Vocês já conseguem identificar um perfil de personalidade de vocês? Se vocês não quiserem falar, pelo menos escrevam para mim aí qual desses tipos de personalidade você se identificou mais. Tá? Vou botar para vocês aqui na tela os tipos. E aí eu queria que vocês interagissem aí no chat ou então pela própria fala e falassem para mim. Que tipo de personalidade você tem? Você é investigativo? Você é realístico, artístico, social, empreendedor ou convencional? Essa resposta, pessoal, é mais importante para vocês do que para mim. Tá? É mais importante você responder. Danilo Freire acha que é social. Você acha que é humilde, Danilo Freire? E você enxerga a sua profissão baseada nesse perfil social, Danilo? A Beatriz acha que é convencional, que é prática, né? Pois é, Danilo. A minha pergunta é: se você consegue relacionar a sua personalidade a uma profissão? Pois o desafio de vocês, pessoal, é esse. O desafio de vocês é associar uma profissão a personalidade de vocês. Por isso que a gente está falando disso. Então vejam, pessoal, que a pergunta que eu estou fazendo para vocês é mais importante para vocês do que para mim. Eu estou fazendo a pergunta, na verdade, é só para estimular vocês. O Laedson acha que é convencional. E aí, Laedson, você consegue relacionar essa convencionalidade a uma profissão? Você acha que se dá melhor com a área de exatas, as profissões que sejam mais diretas e objetivas? O Danilo, eu acho que vai ser artista. Então, Danilo, o seu perfil principal é artístico, né? Porque, pessoal, nós temos artistas introspectivos, a gente tem artista que cria só para ele. Nós temos artistas que criam quadros e eles não querem nem explicar o quadro. Porque é uma forma de comunicação tão própria dele que ele não se sente à vontade nem de professar o que ele quis falar. Mas o importante é que essa arte seja autêntica, tá? Seja autêntica, que identifique um perfil seu e que as pessoas olham, essa obra foi do Danilo. Tem um artista bastante bacana que eu acompanho, Danilo, que é o Busk. Ele é um grafiteiro aí da Inglaterra. Ele nem identifica as obras dele, não. Ele faz grafites. E esses grafites não são só grafites com letras, né? É um grafite que tem uma gravura, que tem um estilo próprio.
Ele já conseguiu até uma identidade própria, que quando ele faz esse grafite, todo mundo já sabe que foi ele. Né? E a gente não sabe nem se é só um artista ou é um grupo de artistas que fazem. Então, é bem interessante. Então, você vê aí que ele criou um jeito próprio de se comunicar. O Palestino não chega nem perto dele, viu? O Palestino só sabe escrever o nome dele e sujar a cidade, né? Se bem, pessoal, que há controvérsias, né? Tem gente que considera a pichação uma arte e outros não. Eu sou bem assim, para que eu considere pichação uma arte, ela não tem que ser só uma arte de protesto, né? Ela tem que ter um propósito. Para que eu considere que seja uma arte, então não é toda pichação que eu acho que é arte. Né? O Palestino, por exemplo, eu não acho que ele seja um artista, eu acho que ele seja somente uma pessoa que quer chamar a atenção, né? E mostrar que consegue pichar a parte mais alta da cidade, né? Os prédios da cidade. Então, isso é meio que controverso para mim. Tá? Então, a arte, para mim, precisa estimular as pessoas a pensar, precisa estimular, passar uma mensagem. Passar a mensagem do nome do Palestino, acho que não é tão interessante, né? O cara passa a mensagem Palestino, pronto, já sabe que foi ele que riscou. Então, na verdade, ele está só demarcando um território, nesse caso. Mas a gente vê pichações que são interessantes, que podem ser consideradas arte, né? Mas isso é um discurso bem amplo que vocês podem fazer com a professora Valéria de Artes. Então, pessoal, a gente está a 3 minutos além do horário. Espero que vocês pensem aí, que vocês reflitam. Se vocês não tiverem feito a atividade, ou se já tiverem feito, não tiverem dado a ênfase necessária, façam, tá bom? Eu vou estar aqui encerrando agora a live de vocês. E vou deixar essa aula gravada lá para os alunos que perderam o conteúdo, tá bom? Obrigado aí pela presença de vocês. E na próxima semana eu acho que eu vou fazer outra live também para ver se eu melhoro aí essa frequência de vocês nas aulas, tá bom? Até a próxima. E assim a gente encerra mais uma aula digital. Até a próxima.